E aí, galera, vamos dar início a mais uma videoaula com a correção das atividades da apostila com conteúdo de relações inversas. Roda a vinheta. Na sétima questão da página 42, pede o seguinte: sabendo que a tangente de x é igual a 2 sobre 3 raios de 13, calcule o valor numérico da expressão. Está aqui. Cossecante de x mais cosseno de x sobre secante de x mais seno de x. A primeira coisa que a gente deve fazer aí, ó, eu vou substituir. Qual que é a cossecante? A cossecante é o inverso do seno, né? Como a gente falou. Então vai ficar 1 sobre o seno de x mais o cosseno. E o cosseno é o cosseno, não tem o que fazer. Dividido pela secante de x. Quem é secante de x? O inverso do cosseno de x mais o seno de x. O que é que eu tenho aqui, ó? Uma operação de fração. Aqui embaixo a mesma coisa, uma adição de fração. Então aqui eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionada. Eu posso usar a operação de fração mista. Seno de x vezes cosseno de x dá seno de x vezes cosseno de x mais 1. Tudo isso sobre seno de x. Repete o denominador. Dividido. Aqui é a mesma coisa, ó, fração mista. Cosseno de x vezes seno de x fica seno de x vezes cosseno de x mais 1 e repete o denominador. O que é que eu tenho aqui? Uma divisão de fração. Conserva a primeira, seno de x vezes cosseno de x mais 1 sobre o seno de x vezes o inverso da segunda, cosseno de x sobre seno de x vezes cosseno de x mais 1. Ó, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Elimina, né? Como aqui se trata de um produto entre frações, a gente pode cancelar, ó, esse com esse, que é a mesma coisa. Esse cortado com esse aqui, ó, dividido, né? Dá 1. Embaixo e em cima. 1 vezes cosseno de x dá cosseno de x. E seno de x vezes 1 dá seno de x. Ó, o que é que eu posso aí? Cosseno sobre seno é o quê? É o inverso da tangente, né? Porque a gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno. E o inverso da tangente é cosseno sobre seno, que é exatamente isso aqui. E o cosseno sobre seno é o inverso da tangente, que vai me dar a cotangente. Que é isso aqui é igual a cotangente de x. E quem é a cotangente de x? É o inverso da tangente. E quem é a tangente? É 2 sobre 3 raios de 13. Então, a cotangente, deixa eu botar aqui, ó. A cotangente é o inverso da tangente. E quem é a tangente? 2 sobre 3 raios de 13. E só inverter isso, né? Então, continuando aqui, ó. A cotangente de x é igual ao inverso da tangente de x. Quem é a tangente de x? Está aqui, ó. Só inverter. A cotangente de x é igual a 3 raios de 13 sobre 2. Então, que é o valor numérico dessa expressão? 3 raios de 3 sobre 2. Certo, pessoal? Pessoal, na página 43, a 11ª questão pede o seguinte. Ele pede outra maneira de escrever essa expressão aqui, ó. Então, a outra maneira de escrever essa expressão, a gente tem que calcular, simplificar, ver o máximo que a gente pode desenvolver ela para encontrar uma maneira mais reduzida, mais simples de escrever ela. Vamos pensar dessa maneira. Então, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é extrair o MMC, porque eu tenho uma adição, né, uma operação entre frações. O MMC, né, a definição de MMC é o quê? Né, múltiplo é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum ele vai ser extraído
do produto entre os termos comuns e não comuns de maior expoente. Se a gente olhar aqui para os denominadores, a gente só tem denominadores não comuns. Então, eu vou fazer o produto entre eles. Né? Então, o MC nesse caso aqui vai ser 1 menos o seno de x, que multiplica o cosseno de x, certo? Esse vai ser o nosso denominador, o nosso novo denominador. Vou colocar aqui, ó, eu vou repetir aqui, como vai ser um só denominador, que é o mínimo múltiplo comum, eu vou só passar um traço, vou botar aqui, ó, 1 menos o seno de x, vou usar o colchete porque aqui eu estou usando parênteses, que multiplica o cosseno de x. Vou usar o colchete só para diferenciar aqui do parênteses, certo? Agora eu vou dividir, ó, esse por esse. Aí eu vou cortar, ó, 1 menos o seno de x com 1 menos o seno de x, vai sobrar quem? Cosseno de x, que multiplica o cosseno de x. Vai ficar cosseno ao quadrado de x. Vou dividir esse por esse, corto o cosseno de x com cosseno de x, sobra quem? 1 menos seno de x vezes 1 menos seno de x, que vai dar mais, né, o produto. 1 menos o seno de x elevado ao quadrado. Continuando aqui, eu vou pegar, ó, cosseno ao quadrado de x mais, o que é que eu tenho aqui, pessoal? O quadrado da diferença de dois termos, que é um produto notável, que a gente faz o quê? O quadrado do primeiro menos, porque aqui é menos, já começa com menos. 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é o seno de x, mais o segundo, que é seno de x ao quadrado, que fica seno ao quadrado de x. Tudo isso sobre esse aqui. Eu não vou repetir para não estar perdendo espaço no quadro. No final a gente repete. Então, vamos simplificar isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x mais... Eu vou ver o que é que eu posso eliminar aqui de semelhante. Né? Resolvendo a potência dos produtos. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes seno de x dá menos 2 seno de x. Mais seno ao quadrado de x. Ó, aqui, pessoal, como antecede o sinal positivo, não vai alterar em nada nesses sinais de dentro do colchete. Tá aqui. Então, vai ficar o cosseno ao quadrado de x mais 1, mais vezes menos dá menos 2 seno de x, e mais vezes mais dá mais seno ao quadrado de x. O que é que eu vou fazer? A gente sabe que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, usando dessa definição, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, vou botar aqui juntinho, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, ó. Que aqui o seno é positivo e o cosseno também é positivo. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 1 menos 2 seno de x. Só fiz repetir esse e esse. Ó, então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, ó. Isso aqui é igual a quem? A 1. Então, no lugar de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, eu vou botar 1. Deixa eu continuar aqui, ó. Vou botar 1. Mais 1 menos 2 vezes o seno de x. Ó, 1 mais 1 dá 2 menos 2 seno de x. Certo? Então, ó, eu vou apagar aqui para ganhar. Então, tá aí, ó. Fica 2 menos 2 seno de x sobre 1 menos seno de x vezes cosseno de x. Olhando aqui para cima, eu posso fatorar também, né? Simplificar, colocando 2 em evidência. Portanto, colocando aqui o 2 em evidência, 2 dividido por 2 dá 1. Menos 2 seno de x dividido por 2 dá menos seno de x. Então, ó,
Fica 2 em evidência, 2 dividido por 2 dá 1, menos 2 seno de x dividido por 2 dá menos seno de x. Dá menos seno de x. Tudo isso sobre... Aí, ó, transformei uma diferença em um produto. Se você observar, a gente pode cortar, ó, esse com esse. Então vai ficar, ó, 2 sobre cosseno de x. Então, chegando nesse momento aí, a gente pode representar isso da seguinte maneira, pessoal. Ó, chegando aqui, a gente tem que repensar da seguinte maneira. Como nas alternativas, né? Depois eu vou botar aqui, não tem nenhuma opção dessa aqui, aí vocês têm que pensar dessa maneira, ó. Se eu tenho cosseno embaixo, cosseno de x, eu posso pensar 2 vezes 1 sobre cosseno de x. Porque 2 vezes 1 dá 2 sobre cosseno de x, é a mesma coisa. E lembrando que 1 sobre cosseno de x, né, é o inverso do cosseno. E que é o inverso do cosseno? É a secante. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes a secante de x. Que é a outra maneira que a gente pode representar essa soma entre essas duas frações trigonométricas. No caso aí fica a alternativa D, 2 secante de x. Quem marcou a D, ó, acertou. Vamos para a 12ª questão. Aqui, pessoal, toda vez que vocês pegarem uma expressão assim, onde tem secante, cossecante, cotangente, substitua, se for o caso, você vai olhar a expressão e vai substituir. Que é a secante? É o inverso do cosseno. Que é a cossecante? É o inverso do seno. Que é a cotangente? É o inverso da tangente, né? Que pode ser representada dessa forma, cotangente, que pode ser o inverso da tangente, ou cosseno sobre seno, que a gente sabe que a tangente, né, é seno sobre cosseno. Mas quando a gente está falando do inverso da tangente, a gente pode inverter, cosseno sobe, seno desce. Ou o inverso da tangente, 1 sobre tangente. Porque a tangente é dividida por 1, qualquer valor dividido por 1. Quando a gente fala na inversa, a gente vai botar 1 para cima e a tangente desce. Ou assim, certo? Depende do caso que vocês puderem utilizar para simplificar. Tem que se ligar sempre e ter essa visão. Então aqui, ó, cosseno de x é cosseno de x. Eu vou conservar aqui, ó, menos a secante. Que é a secante? É o inverso do cosseno de x. No caso é de x porque é um arco x qualquer. É o seno sobre o cosseno. Eu já boto aqui também, ó. Seno de x sobre o cosseno de x. Por que eu fiz isso? Porque eu vou ficar, ó, com cosseno e seno. Eu vou eliminar a tangente aí, para facilitar o meu cálculo. Aqui embaixo a mesma coisa. Quem é a tangente de x? É a mesma coisa de seno de x sobre o cosseno de x. Mais a secante, que é 1 sobre o cosseno de x. Observe que aqui eu tenho uma operação de fração e aqui embaixo também. E quem é o denominador? No cosseno de x, o denominador aqui é 1. E o MC de 1, cosseno de x e cosseno de x é cosseno de x. Aí eu vou e coloco aqui, ó. Tá aí. Aí eu vou pegar cosseno de x dividido por 1, dá cosseno de x. Vezes cosseno de x fica cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x dividido por cosseno de x dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Cosseno de x dividido por cosseno de x dá 1 vezes seno de x, fica menos seno de x, certo? Tudo isso aqui, ó, sobre... Aí vou resolver aqui, ó. O MC de cosseno e cosseno é cosseno, né? No caso, frações de mesmo denominador, eu conservo o denominador. Conservo o denominador, ó, e somo os numeradores. Então vai ficar seno de x mais 1. Ó, pessoal, como aqui eu tenho o mesmo denominador, para a gente não precisar fazer divisão de fração, considerar a primeira vezes o inverso da segunda. Aí quando eu fizer o inverso da segunda, o cosseno vem para cima e o seno de x mais 1 desce. E esse cosseno indo para cima, eu vou poder eliminar com esse. Então, para não precisar fazer isso, eu já elimino direto aqui, ó. Cosseno de x com cosseno de x. Aí vai ficar
aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, certo? Menos 1, menos o seno de x, sobre seno de x mais 1. Então, pessoal, chegando aqui nessa parte, o que é que eu vou fazer? Observe aqui, cosseno ao quadrado de x. Pegando aquela relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, eu posso pegar esse seno ao quadrado de x e passar para o segundo membro, isolando o cosseno ao quadrado de x, que fica 1 menos o seno ao quadrado de x, certo? Então, o que é o cosseno ao quadrado de x? Eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Aí eu vou substituir aqui, ó. Cosseno, deixa eu botar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos o seno ao quadrado de x, menos 1, que já está aqui, menos o seno de x. Tudo isso sobre o seno de x mais 1. Ó, pessoal, eu tenho 1 menos 1 dá 0, né? Já elimino aqui, ó. Aí vai ficar menos seno ao quadrado de x menos seno de x. Aqui. Menos seno ao quadrado de x menos seno de x. Tudo isso sobre seno de x mais 1. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar o seno de x em evidência para fatorar e poder eliminar com o denominador. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Pronto, pessoal, repetir aqui, ó. Aqui eu repeti aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui também que é negativo, negativo, eu vou fazer, resolver logo a questão do jogo de sinais. Eu vou botar esse sinal de menos aqui fora. E vou abrir o colchetes, certo? E vou colocar seno positivo aqui, ó, ao quadrado de x, mais seno de x. Tudo isso sobre o seno de x mais 1. Ó. Tudo isso sobre o seno de x mais 1. Pessoal, ó, quem tem a evidência aqui? O seno de x. Eu sempre pego o que está em evidência de menor expoente, porque aqui é o quadrado e aqui não é. Por que eu botei o sinal de menos 1 aqui? Porque, ó, menos vezes mais dá menos. Menos vezes mais dá menos. Botei ele aqui fora para facilitar meu cálculo, para eu poder eliminar. Porque se eu deixasse do jeito que está, né, botando menos seno de x em evidência, não ia poder eliminar com o de baixo, porque ia ficar aqui, ó, negativo. Eu não ia poder cortar. Então, eu vou botar o seno aqui, ó. Ó, menos, eu vou botar o seno de x em evidência. Vou abrir. Seno ao quadrado de x dividido por seno de x sobra 1 seno de x. Seno de x dividido por seno de x sobra mais 1. E fecho o colchete. Tudo isso sobre, ó, seno de x mais 1. Ó, aqui não é tudo produto, então eu posso cortar aqui, ó. Vou cortar esse com esse. Quem é que vai sobrar? Ó, sobrou só o menos seno de x. Menos seno de x. Ó, e quem é menos seno de x? Quem é seno de x? É 11 sobre 29 avos. Sem que aqui vai ficar menos, que é menos o seno de x. Que é o seno de x? 11 sobre 29 avos. Então vai ficar menos 11 sobre 29 avos. Certo? Essa aqui é a nossa resposta, que a questão pede, que a alternativa é. Quem marcou a alternativa E lá, acertou. Certo, pessoal?